Olá, graça e paz, tudo bem? Estou aqui para falar da Escola de Missões Clamor da Europa, mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Joel Machado, minha esposa é a Zilá, nós somos líderes da AMM, que é a Agência de Mobilização Missionária. Nesse curso aqui, Missões na Europa, módulo 1, a minha matéria é Vida do Missionário e eu vou dar a aula Relacionamentos do Missionário, os 4 principais relacionamentos do missionário, ok? E eu gostaria de estar colocando para você e te apresentando qual é a visão, a missão e os valores da nossa Escola de Missões Clamor da Europa. Vamos lá? Então, qual é a nossa visão? É poder cooperar, você está vendo no slide aí, é poder cooperar na missão de Deus e com a igreja brasileira no processo de melhor preparar todo aquele que é chamado pelo Espírito Santo para servir em equipe ao povo e à igreja da Europa com o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa visão, ok? Mas qual é a nossa missão? Aqui em cima você está lendo. Nossa missão é oferecer preparo bíblico, o melhor preparo bíblico, missiológico, cultural e linguístico de qualidade, através de pastores e missionários com experiência no campo europeu, incentivando no aluno o caráter de Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo, trabalho em equipe visando plantar ou revitalizar igrejas na Europa. Essa é a nossa missão. Quais são os nossos valores? Os nossos valores são fidelidade e obediência à palavra de Deus e à visão que nos foi dada. Ter vida de oração e humilde dependência do Espírito Santo. Servir a igreja local na Europa e ao povo daquele país com o Evangelho de Jesus Cristo. Prestar contas e trabalhar em parceria no campo missionário. Esses são os nossos valores. Se você quiser saber no que nós cremos, você pode acessar o site da missão AMM, www.missãoamm.org.br. Vai lá e você vai saber no que nós cremos, ok? Que Deus te abençoe. Vamos em frente nessa escola para poder melhor servir a Deus e a Igreja da Europa. Deus te abençoe e até lá. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso O Drama das Escrituras, esse curso que nós estamos oferecendo através da Escola de Missões Clamor da Europa. E esse curso nós pretendemos falar um pouco a respeito exatamente do drama das Escrituras, de uma história que é a história da manifestação de Deus na nossa história. Como que isso acontece, essa inter-relação da história de Deus com a nossa história. E eu convido você para fazer parte, então, de uma grande viagem, uma viagem, podemos dizer, épica, através dos tempos, através das eras, e onde que você se encaixa nessa história? Como que missões vai se encaixar? Como que o mundo que nós vivemos hoje está inserido nessa
metanarrativa, nessa meta-história que Deus ele tem desenvolvido ao longo dos tempos. Então, descubra conosco como que a história de Deus se manifesta na nossa linha de tempo e como que nós podemos avançar com o Evangelho também, pregando o Evangelho para todas as criaturas. Então, convido você para fazer parte do drama das Escrituras. E essa aula, essa matéria, ela está dividida basicamente em duas partes principais, que diz respeito às Escrituras do Antigo Testamento e às Escrituras do Novo Testamento. Então, você vai ter uma introdução a respeito da meta-história e depois nós vamos desenvolver todas as épocas, todas as eras que Deus está trabalhando ao longo do tempo, falando sobre o caminho da luz, falando a respeito de um mundo que está sendo preparado para a chegada do Messias, a chegada do Cristo. E depois, na segunda parte, nós vamos falar do drama das Escrituras do Novo Testamento, como que isso se cumpre e como que nós podemos levar essa palavra para todos os povos, independentemente da época, independentemente de onde eles estão. Simplesmente, nós estamos prosseguindo com o Evangelho, a pregação dessa palavra. E vocês estão vendo aí na sua tela, né, um pequeno desenho de como que a história está se desenvolvendo, como que ela está ocorrendo desde Adão, né, desde a queda, a época de Noé, nós vamos passar aí para o Babel, né, a chamada de Abraão e o desenvolvimento todo da história e como que todas essas narrativas elas estão se encaixando umas nas outras. Muitas vezes as pessoas não entendem a Bíblia porque elas não entendem que a Bíblia, na verdade, é uma sequência de histórias, todas elas interligadas, aonde existe um pano de fundo, aonde existe uma única história que está sendo contada, certo? Então, nós vamos trabalhando isso até chegarmos no Messias e de como que essa história vai chegar até nós e como ela precisa chegar até os outros. Por isso que nós começamos os nossos cursos justamente com essa história. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento, quando Cristo aparece, né? Ele vem, morre e ressuscita e é elevado aos céus, e ele deixa um tempo para a igreja se tornar o veículo de propagação das boas novas. Mas você já parou para pensar o que seriam as boas novas? Você já parou para pensar como que essas boas novas são transmitidas para os outros povos? Será que nós precisamos levar a cultura judaica para os outros povos, ou existe uma meta-história, ou existe uma meta-narrativa em todo esse complexo? Então, o livro de Atos vai mostrando como que nós vamos transmitir a palavra de Deus dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto onde se pode falar da palavra de acordo com o contexto daquele povo para o qual nós estamos pregando. Nós vamos ter a época da igreja, né? No final do primeiro século, no final do primeiro século e início do segundo século começa a história da igreja. Não é mais a história da época dos apóstolos, mas a história da igreja. E é exatamente onde que você está agora. Você está nesse período da época da igreja. Você está fazendo parte dessa história. Então, isso tudo quer dizer que você não está alheio à história de Deus. Você não está fazendo parte de uma outra história. É tudo uma única história do ponto de vista de Deus. Depois disso, nós temos, depois da época da igreja, nós temos o tempo do milênio, onde que Cristo reina. Nós temos depois o novo céu e a nova terra, como diz Apocalipse, a partir do capítulo 21. Então, todas essas coisas, tudo isso é uma única história na qual todos nós fazemos parte. E eu mencionei para vocês antes uma expressão que talvez alguns não conheçam, a chamada meta-história. E o que seria meta-história? Vamos partir do princípio. O que é história? Histórias são sequências de acontecimentos, de fatos que ocorrem ao longo aqui do nosso tempo. Então, quando Deus ele criou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, a palavra de Deus diz, no princípio Deus criou, ali nós temos o start, o começo da história.
E então, nesse momento, a história inicia e ela está se prorrogando até os nossos dias, e ainda vai por mais algum tempo. Então, história faz parte da nossa vida. Eu e você estamos numa narrativa histórica. Eu e você fazemos parte de alguma coisa que Deus começou lá em Gênesis. E o que seria meta-história, então? Se existe a história, que é o que nós estamos vivendo, a meta-história, como a própria palavra já diz, meta, que está acima, né? Então, meta-história é aquilo que está acima da história. É a história da história. É aquilo que está nos bastidores, aonde que tudo está acontecendo. Então, na verdade, é como se fôssemos fazer aqui um pequeno exemplo para vocês. A história é o palco, certo? Onde as coisas acontecem. A meta-história é tudo que está nos bastidores, tudo que influencia, tudo que está dando dinâmica àquela história que está no palco. E quem está nessa meta-história, quem está nos bastidores, é o próprio Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. Nada que está acontecendo no palco está fora do controle de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre meta-história, essa coisa que está além do que eu e você vemos, além do que nós podemos perceber, certo? E para isso eu quero introduzir para vocês 2 livros. O primeiro livro aqui que eu menciono, que é o nome inclusive da nossa matéria, se chama O Drama das Escrituras, certo? O Drama das Escrituras, ele faz justamente isso, ele traz você para dentro da história bíblica. O subtítulo é Encontrando o Nosso Lugar na História Bíblica. Então perceba bem, esse é um livro que tenta mostrar para mim, para você, para as pessoas, que elas fazem parte desse movimento de Deus. Deus não está sendo surpreendido pela história, Deus não está sendo vítima da história, Deus ele não é alguém que está dentro da história, mas ele vive numa outra realidade que nós chamamos de meta-história. O segundo livro que eu quero mostrar para vocês, ele é da minha autoria, que está à disposição dos alunos, que se chama O Caminho da Luz, a manifestação de Deus na história, que é esse que vocês estão vendo aí no slide. Então, eu trabalho um pouco aqui a questão de uma metáfora que ocorre dentro da Bíblia, que é luz e trevas. Vocês sabem que no Novo Testamento nós encontramos alguns textos, né, que Paulo fala que nós somos os filhos da luz, e ele diz que nós devemos resplandecer como filhos da luz. Jesus, ele nos tirou, Paulo diz, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino da luz. Então, essa metáfora, ela não é uma coisa nova, ela já é algo que na antiguidade se usava. E nesse sentido, nós vamos falar como que a luz, ela entra na história e como que ela se desenvolve, como que ela vai penetrando, como que ela vai dissipando as trevas. E as trevas, que na metáfora é o pecado, é a vida longe de Deus. Então, vocês podem ver aí, nós temos alguns capítulos e essa história da luz, o caminho da luz, ela vai começar lá em Gênesis, né? E vai por todo o Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. Essa luz ela vai passando as barreiras, ela vai diluindo as trevas, ela vai transformando os lugares por onde ela passa, até chegar na manifestação daquele que é a própria luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como que essa mensagem vai poder chegar ao mundo que está em trevas e como que essa luz irá triunfar lá no final da história, né, da história humana. Vocês veem lá em Apocalipse, a partir do capítulo 21, capítulo 22, que fala de uma luz que está presente nesse novo céu e nova terra, que não é a luz do sol, nem a luz da lua, mas é o próprio Senhor. Então, aí é onde que nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou usar esse livro para nós estarmos nos baseando no andar do nosso curso. E eu convido você, então, para estar fazendo parte dessa história. Essa história que está indo além daquilo que você vê, está indo muito além do que você possa imaginar. Você faz parte
de uma história, você faz parte da meta-história, você faz parte de um plano que Deus projetou lá na eternidade passada, quando não existia história. Deus estava já com os seus planos todos feitos e de uma certa forma também realizados. Deus não é pego de surpresa, tanto na sua vida, quanto na minha vida, quanto na vida da humanidade, na história da humanidade. Nada aconteceu sem que Deus assim o permitisse. E se nós estamos hoje vivendo o que nós estamos vivendo no nosso mundo, é porque Deus ele está executando o seu plano que ele já tem organizado antes mesmo da fundação do mundo. Eu convido você então para participar dessa viagem, convido você para participar dessa meta-história, dessa narrativa que está indo muito além daquilo que você possa imaginar. Venha comigo e vamos fazer parte dessa história que vai além da própria história. Que Deus abençoe.